Operação da Polícia Federal que aconteceu hoje já começou a gerar frutos. Encontraram uma ligação entre pesquisa eleitoral e um banco que apareceu na lista de envolvidos nessa atual investigação. Investigação tal que é a maior da história da Polícia Federal contra o PCC. E agora eu vou trazer algumas reflexões para você depois de você me responder essa pergunta. Você acha que essa investigação, essa operação que aconteceu hoje, tem algum batuque, tem algum estímulo, alguma motivação do presidente americano? Tem algum dedo do Trump, da CIA, do FBI? Por que eu trago essa provocação? Porque neste exato momento está acontecendo a maior operação já vista. E recentemente saiu uma pesquisa que 26% da população brasileira vive sob o comando de organizações criminosas. Ou seja, a área que o indivíduo vive não é regido pelo governo brasileiro, pela federação, e sim por leis do narcotráfico. Essa é a realidade de 26% da população brasileira. Eu te pergunto, será que o Estado brasileiro não sabia disso? Será que você consegue transacionar 30 bilhões de reais sem ninguém ver? Será que alguém consegue ter mais de 2.000 postos no Brasil sem nenhum servidor, nenhum membro da Polícia Federal, nenhum político denunciar sem ninguém saber? Será que um indivíduo consegue comprar postos, comprar terras, comprar usinas, 5 usinas, com valores de centenas e algumas de bilhões de reais, fazer transações no mercado financeiro, no sistema financeiro nacional, sem ninguém nunca perceber por tantos anos? Conseguir sair de 0% a 26% de controle da população brasileira e ninguém nunca perceber. E do nada, do dia para a noite, acontece uma operação que destrói esse castelo de cartas, que visita Faria Lima, que prende indivíduos. Como que a gente chegou a esse estágio? Por que eu faço essa provocação? Porque 2.000 postos é muita coisa, é muito acima do imperceptível. Entende? Porque vamos lá, ele teve um posto, ok, 10 postos, ok, 100... já começa a ficar um pouco complicado. 500, você já começa a girar valores muito altos. 500 postos no total por mês vai girar por baixo, os 500 milhões, 1 bilhão no mínimo por mês. É 1 bilhão no mínimo. Cada posto vai gerar no mínimo 2 milhões. No mínimo. Ou seja, quando você chega a 2.000 postos, a gente está falando em uma operação de 4 bilhões de reais girando todos os meses. No mínimo. Esse valor pode ser muito maior, porque se for, por exemplo, posto de estrada, se for posto em localização muito privilegiada em cidade, vai girar facilmente 3, 4, 5 milhões por mês. Então a gente está falando de uma operação que poderia girar de faturamento mensal 10 bilhões. Agora eu te pergunto, como que uma operação gira em torno de 10 bilhões, segundo a operação eles não quase pagavam impostos? Como? Me explica como você chega a esse ponto. E aí tem outro ponto também. Eles compravam postos, de donos de postos, obviamente, e eles não pagavam e ameaçavam esse indivíduo de matar eles e toda a família. Como que isso nunca chegou à polícia? Ou seja, na minha tese aqui, na minha humilde especulação, tinha muita gente sabendo, você concorda comigo? E agora, eles estão começando a cavucar, mas eles estão cavucando bem de leve, tá? Muito de leve. E já começou a ficar exposto essa associação, possível associação, que eu vou te explicar na íntegra para você tirar sua conclusão, com pesquisa eleitoral. E o engraçado é que essa pesquisa eleitoral, por algum motivo, era a pesquisa que sempre tendia, ela anunciou a vitória do Lula algumas vezes já. Chegou a anunciar, até nas últimas eleições, vitória do Lula em primeiro turno. E você lembra do resultado do primeiro turno, né? O Lula ficou um pouquinho longe de ganhar. Ou seja, é uma pesquisa com um certo viés, talvez. E esse viés não é só a minha opinião, não. Tem muita gente do mercado que considera isso. Eu conheço alguns indivíduos falando, não, essa pesquisa não dá para considerar tanto. Dá para pegar a direção, que eu sempre falo para vocês, essa pesquisa está subindo, é uma direção que está subindo. Mas não dá para você considerar os números, literalmente, porque os números sempre vão tender a um espectro. Perfeito? Então vamos seguir agora, vamos começar com o pé direito esse vídeo. Mas antes, curte o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e lembrando, hoje 9 da noite tem live, então já coloca no seu despertador
despertador aí para você participar ao vivo. É muito boas lives, de verdade. Se você já participou de alguma live, comenta aqui, convida a galera, porque eu acho que realmente vale a pena a gente juntar o máximo de pessoas ao vivo para trocar ideia. E hoje vai ser um dia muito interessante com essa operação, que deve sair muita novidade até as 9 da noite. Dito isso, vamos começar com essas falas da Jovem Pan que eu concordo completamente, tá? Completamente. Presta atenção. É que o sistema não quer o Bolsonaro. Como nunca quis. Você acha que o sistema quer quem? Eu sei, mas o Bolsonaro é o cara que leva milhões pra rua, tem que combinar com o povo. Tem que combinar com o povo. E o povo tá com quem? Então, esse é o problema. Então, pra você, Isso aí, com quem ele indica? Vocês sabem com quem a Faria Lima está, Samidana? Quem? Faria Lima. Faria Lima. Mas é? Faria Lima tá com qualquer um. Então, Tá com quem? pagando bem. Tá. Então vai ser sempre Ratinho Júnior, você vai ver. Engraçado, vocês caem nas conversas. Não é cair, a gente precisa discutir a política aqui. Discutir o quê que você vai discutir? Vamos discutir. Os caras Vai. estão botando o Bolsonaro na parede pro Bolsonaro indicar quem eles querem. bom, que mas, ele... tá é bom, isso. tudo bem, mas agora você não pode descartar que existem outros candidatos que ele Porque tem que combinar com o povo. Tá bom, o então povo vamos que ver colocou você. o Bolsonaro Tá lá, bom, gordão. Pô, a gente acompanhou Mas isso. não são só dois, tem outros. Se o Zema... Quem? O Zema colou no Bolsonaro, o Dória Então ele colou vai no ficar esperando Bolsonaro, um pouquinho o Tarcísio ganhou em São Paulo por causa do Tá, Bolsonaro. e a turma que quer vai ficar esperando no banco. É o povo que decide. Então pronto, vamos ver o povo decide. é isso aí. Só que não é essa a questão. Isso aí você tem razão. Só que assim, ninguém pode ficar esperando no banco. Se os caras, tem o Partido Novo, tem o Partido Ele Ratinho vai- Júnior, os caras vão fazer chamar. Essa aqui é a maior verdade, tá? O povo escolheu o Bolsonaro e o povo escolheu o Bolsonaro em diversos ângulos diferentes. Como assim? O povo escolheu o Bolsonaro em São Paulo, porque quem colocou o Tarcísio aqui foi o Bolsonaro. Ratinho Júnior, o povo escolheu o Bolsonaro, porque quem pesou a mão no Ratinho Júnior foi o Bolsonaro. O povo escolheu o Bolsonaro no Zema, porque quem pesou a mão no Zema foi o Bolsonaro. Nicolas, e você vai ter uma lista gigantesca. E teve alguns que são traidores. Por exemplo, o Romário, que elegeu por causa do Bolsonaro e hoje não faz o mínimo para prestar um mínimo de gratidão ao homem. Dito isso, a gente vai passar por uma revolução muito grande. E a gente já está passando. Mas tem um ponto que me preocupa, tá? Essa manchete me gerou uma certa preocupação. Bolsonaro chora ao receber visita. Minha vida já acabou. Vice-prefeito de São Paulo conta que Bolsonaro se emocionou durante visita de 4 horas e está sendo enterrado. E disse que está sendo enterrado antes do julgamento. Em prisão domiciliar, desde o dia 4 de agosto e sob vigilância integral, Jair Bolsonaro se emocionou durante visita do vice-prefeito de São Paulo, Coronel Ricardo Mello. A conversa durou cerca de 4 horas. Em dado momento, o ex-presidente relembrou a trajetória no meio militar até chegar à presidência, dizendo que está com 70 anos e a perspectiva de condenação pela STF desabafou. Minha vida já acabou. Em contato com a coluna, Melo Araújo afirmou ter visitado o Bolsonaro com a intenção de animá-lo. Na minha carreira, visitei policiais que acabaram presos em ocorrência por trocas de tiro e depois foram absolvidos. Eu sei o que é isso, o que a pessoa passa por estar presa, disse o coronel, que foi indicado pelo ex-presidente para ser vice da chapa do Ricardo Nunes. Esse cara, pelo menos, não é um traidor, né? E tem outra manchete que eu esqueci até de puxar aqui, que dizia assim: os aliados do Lula trataram o Lula melhor do que os aliados do Bolsonaro estão tratando o Bolsonaro. E, infelizmente, eu sei que muita gente que não vai gostar disso, mas, infelizmente, essa é a realidade. Os aliados do Bolsonaro são muito menos fiéis ao Bolsonaro do que o Lula. Em compensação, o Lula agora está colhendo, porque a premissa zero do Lula para indicar qualquer indivíduo para cargos atualmente, ou é negociação com o Centrão, ou fidelidade. E aí o custo da fidelidade é colocar gente incompetente. E o resultado disso foi a CPI do INSS, por exemplo. Quando fui visitá-lo, fui para deixar animado. Cheguei, abracei, sentamos e ficamos das 14 às 18 conversando. Ele começou a contar a história da vida dele, do exército até a presidência. E eu jogando ele para cima, disse que a prisão domiciliar é mais do
é mais uma que ele vai superar, assim como a facada e assim como o acidente em um salto de paraquedas. Ele é ousado, não para, relatou. O vice-prefeito de São Paulo disse que na conversa com Bolsonaro tentou mostrar ao ex-presidente que é preciso tirar o lado bom da desgraça. Ele está enxergando todas as peças. É o momento de recuperar a saúde e ver o que está acontecendo para tomar as decisões